Rodrigo Neves, do PDT, é preso. Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, foi preso hoje de manhã. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi preso hoje em mais uma fase da Lava Jato. Ele foi preso num desdobramento da Operação Lava Jato, com a prisão entre as prisões do próprio prefeito da cidade, Rodrigo Neves. Rodrigo Neves, do PDT, foi preso em casa por policiais civis e promotores. Os agentes chegaram à Prefeitura de Niterói às 6 da manhã e saíram com documentos e contratos. Rodrigo Neves. O apartamento do prefeito fica na rua Vereador Duque Estrada, no bairro de Santa Rosa. Tinha acabado de amanhecer quando os policiais chegaram à cobertura deste prédio onde mora o prefeito, na zona sul de Niterói. Rodrigo Neves passou mal assim que recebeu voz de prisão. O prefeito de Niterói disse que respeita as investigações, mas que ficou surpreso com a prisão. Acho que isso poderia ter sido esclarecido sem uma decisão de força, mas eu respeito e espero que o Estado Democrático de Direito funcione, né? Quando ele é levado, quando diz que é prisão e ele é levado. Acho que é assim que vem mais forte. Quando eu amanheci, eu falei, Rodrigo, a polícia tá na porta. E aí eles entram e eu falo, me dá 2 minutos que eu vou só botar uma roupa. Eles sobem e era aquela confusão e todo mundo falando ao mesmo tempo. E pega isso, pega aquilo e entrando. Eu lembro que eu queria o banheiro. A pessoa foi junto comigo no banheiro, a promotora. Eu falei, eu não posso ir ao banheiro sozinha, banheiro micro, né? Não, eu tenho que te acompanhar. Então, assim, é a coisa mais humilhante você passar por isso. A minha primeira imagem de acordar mais tarde do que o de costume, em função da crise de insônia que eu tive na madrugada, e olhar para o meu celular e ter centenas de mensagens me avisando da prisão arbitrária do Rodrigo. Eu estava em casa, estava tomando café da manhã, e aí me telefonaram, falaram, liga a televisão. Eu acordei com a notícia no Bom Dia Rio, se eu não me engano, me dando aquela informação. Eu costumo acordar cedo mesmo. Aí cheguei, aquilo me deu um impacto. Eu acordei minha esposa, falei, meu amor, o que está acontecendo aí? Será que isso é verdade? Porque você tem até dificuldade de acreditar, né? Isso foi muito cedo, se não me engano, 7 ou 8 horas da manhã. Eu ia tomando café, estava vendo a Globo News. Uma coisa que nunca ninguém esperava aquele problema. Nunca ninguém esperava que fosse detido o então prefeito. Uma semana antes, teve a prisão do Pezão. E aí a gente estava até almoçando, eu falei, isso é um absurdo, assim. Você entrar em mérito do que fosse a acusação. Falei assim, faltava menos de um mês para ele deixar de ser governador. Mas ele era governador ainda em exercício, né? A sensação assim, como que prende um governador em exercício desta forma? E eu comentei isso com o Rodrigo, assim, parece que eles estão testando os limites dos limites dos limites. E eu ainda falei para ele, dá uma sensação na gente de que algo pode acontecer com qualquer um de nós, assim, em qualquer momento. Falei, eu tenho medo, eu tô com uma sensação de medo. E isso foi, assim, na semana anterior. E eu lembro que ele estava almoçando e ele falou, mas que bobagem, porque a gente não tem nada. Me procuraram com essa tragédia lá, o prefeito vítima de uma perseguição, de uma violência, preso, de repente, da noite para o dia, em cima do Natal e tal, uma conspiração, né? Numa conspiração, da qual conspiração funcionaram alguns políticos, né? Algumas pessoas ligadas à vida política da cidade e, infelizmente, do próprio Ministério Público. Nós fomos o primeiro partido a ter manifestação sobre essa prisão. Eu fui a primeira a subir na tribuna da Câmara dos Deputados contra essa prisão e nós atuamos contra essa tentativa de golpe na cidade de Niterói. Então, a alegação nunca foi provada, até hoje nunca foi provada, tanto que a inocência dele foi comprovada e o processo foi arquivado. A minha neta conheceu o arbítrio de dentro da barriga da mãe, né, porque a minha filha era advogada e ela ia me visitar desde o primeiro dia, com uma barriga de 6, 7, 8 meses, né? E um dos momentos mais fortes para mim, naqueles 93 dias, foi no dia que o carcereiro permitiu que eu pudesse ter contato com a minha neta e beijar a barriga da minha filha. É impossível não ter algo, então nós vamos encontrar alguma coisa. E com isso nós vamos conseguir o impeachment, e com isso nós vamos conseguir a eleição. E Rodrigo vai ficar preso, porque foi preso na semana do recesso.
Um momento em que todo o acúmulo, todas as construções de décadas de governos progressistas em Niterói estão ameaçados por uma manobra. E lidar com isso era lidar naquele momento com uma fúria popular que tinha sido construída, que tem a ver com odiar todo mundo da política, odiar toda a política e achar que todos os políticos eram bandidos. Deixou o condomínio onde mora com a mulher, Fernanda Sixel, numa viatura da Polícia Civil. Do lado de fora, dezenas de pessoas acompanhavam a movimentação. E aí eu vi algumas imagens pela televisão também, vi via WhatsApp a prisão do Rodrigo. Então aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu acredito que ali a gente tinha o lavajatismo totalmente corrompido, né? Claramente com interesses políticos evidenciados, já em 2018, muito claro, com o que há de pior desse extremismo de direita, fascista, que não tolerava Niterói estar fora da órbita desse processo. O Rodrigo foi acusado falsamente, né, de fazer uma operação financeira com as empresas de ônibus de Niterói. E essa acusação envolvia outras pessoas que estavam ligadas à prefeitura. Mas isso não era dito, né? A gente não conhecia as razões pelas quais o Rodrigo estava sendo preso. Eu lembro dessa alegação, mas nunca houve prova que sustentasse essa alegação, nunca houve nenhum fato objetivo que pudesse sustentar isso. Não, tudo disse-me disse, né? Como só ia acontecer, como são esses processos, disse-me disse, são as tais delações que são construídas, organizadas para fazer o mal. É isso como foi no processo no Paraná, na Lava Jato. Hoje inteiramente desmoralizado. Porque como é que você prende uma pessoa que fica 90 dias presa e ela não dá sequer um depoimento? Inclusive, nós fizemos um documento à Justiça para que nos desse o teor do processo em andamento, que foi oriundo a detenção do então prefeito, e até hoje não obtivemos nada. Eles simplesmente mandaram uma carta que era segredo de justiça e ponto. A acusação nessa matéria política é sempre difusa. Era ter facilitado a vida de empresas que forneciam, que prestavam serviços ao governo, de ter sido leniente no controle, na fiscalização do dinheiro público. Mas no primeiro momento é improbidade. Segundo o MP, a prefeitura repassava às empresas de ônibus o valor compensatório pelo transporte de passageiros que têm direito à gratuidade, um total de quase 55 milhões de reais em 4 anos. O consórcio devolvia a Domício Mascarenhas, ex-secretário de Obras de Niterói, o equivalente a 20% do que era pago. Rapaz, o absurdo era tão grande que primeiro que a gente não estava entendendo. Mas a gente sabia que aquilo não tinha o menor fundamento. Falei, mas estão buscando o quê? O governo chama os empresários para fazer uma composição para reduzir o pagamento deles. Como é que você busca um acordo, quer fazer favorecimento com uma pessoa, que em vez de você oferecer, você está tirando? Na verdade, isso foi um dos instrumentos dessa tentativa de golpe. Não dizer direito qual era a acusação, não explicar direito quais eram os elementos, as provas, né? Não deixar o Rodrigo falar. Eu realmente estou perplexo, né? Perplexo, absolutamente perplexo. Eu não sei nem quais são as acusações, não sei nem quais são as acusações. Olha, eu não desejaria ao pior inimigo passar o que eu passei, né? Porque sem nunca ter sido ouvido, omitindo informações, numa decisão monocrática, fizeram aquilo com Niterói, mas fizeram aquilo comigo, com a minha família. Então ele está preso por quê? O que legitima essa prisão? O recesso jurídico? Foi uma pergunta muito importante. As pessoas assim, me respondem, ele está preso por quê? Esse apoio foi muito fundamental. É, 60 graus, né, no verão mais quente dos últimos anos do Rio. É uma comida que era servida a todos, né? Muitas vezes estragada. Na época, 2018, eu era coordenador da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu. O Rodrigo teve uma intercorrência, um quadro de infecção urinária e foi conduzido para essa unidade de pronto atendimento. Ele estava bem abatido, né? Tá numa unidade prisional, tá preso, independente do motivo, não é um processo simples. É um regime disciplinar diferenciado que impuseram, então você ficava
completamente confinado. A minha formação, a minha especialização é em psiquiatria. Eu percebo que às vezes alguns quadros se agravam em função das condições e principalmente a condição mental do sujeito privado de liberdade. Todas as marcas e as cicatrizes de uma violência que sofreu, ficou preso, eu fui visitá-lo, estava em uma cadeia, numa prisão, e tinha dia no verão, era 50 graus dentro da cela. Tinha que dormir com toalha molhada para suportar o calor. E não tem o direito, né, a possibilidade de ficar diante da autoridade judicial ou policial para prestar esclarecimento. É incrível, mas esse processo foi arquivado e declarado a minha inocência e eu nunca falei. Mas foi o que eu falei, eu acho que o indivíduo está no crime e sabe que aquilo pode fazer parte do processo de vida dele, e eu percebo que eles se adaptam ali, né? É um período que ele tem que cumprir, que ele vem tirar e vai cumprir, vai sair, vai voltar para a vida dele. Agora, talvez o indivíduo que esteja numa situação dessa, inocente, talvez isso tenha um peso muito grande. O lawfare, como tema, ele popularizou de fato no período da Lava Jato, né? Quando todos os juristas se somaram, os juristas avançados, progressistas, se somaram para fazer a denúncia do uso da capa da legalidade para fazer uma perseguição política. E na defesa de um rito sumário e de uma visão justicialista, né, que tem a ver com o lawfare, que tem a ver com a utilização da denúncia para chegar a um objetivo político, né, sem passar por eleições. É uma prática de lawfare, que é a utilização do sistema jurídico, judicial, né, para fazer política, para perseguir adversários. Lawfare, importação. Uma importação que não diz nada de novo, que esse lawfare, ou seja, perseguição política, a armação, a falsidade para levar alguém a ser processado do ponto de vista político, isso existiu durante 20 anos na ditadura. Né? A gente trabalhava com isso chamado de lawfare. É sofisticado, não, lawfare não, era perseguição, era uma fraude processual, era mentira, era violência, era conspiração, era perseguição, tortura e morte. O lawfare é isso, né? O uso de uma legalidade jurídica, de uma tentativa de dar uma capa formal e legal a uma perseguição puramente política. Foi o que foi feito com a Dilma, foi o que foi feito com Lula, foi o que foi feito com Rodrigo e outras lideranças nesse país. A imprensa foi instrumental nisso. A imprensa tem um papel fundamental no lawfare, né? Ela precisa abraçar o processo para que ele possa ganhar as massas, né? O lawfare joga com essa fúria das massas contra uma pessoa que é corrupta, aspas, né? Mas que na verdade não é, né? Está tudo sendo construído para que pensem dela dessa forma. As pessoas são de boa fé. Você vê uma decisão judicial mandando prender, decisão do tribunal, porque ele tinha prerrogativa de foro, isto é, ele não foi um juiz da comarca, foi um órgão do Tribunal de Justiça, porque ele tinha prerrogativa de foro pelo cargo, porque a Constituição assim determina. Então a tendência, né, natural, as pessoas, enfim, não têm o dever de imaginar que aquilo é uma conspiração. Então, nos primeiros momentos, o noticiário é sempre contra, né? Sempre a favor da repressão. É assim, a vida é assim. Eu sabia que lá na frente tinha muita imprensa, né? Então, assim, o primeiro momento da mídia foi um massacre natural, né? Que é espetáculo, né? Que não se dá depois quando sai a unanimidade e é totalmente absolvido, você tem uma nota. A mídia, impregnada desse sentimento lavajatista, não estava muito preocupada em saber a consistência, a procedência, né? Então você tinha a vinculação da informação sem muita consistência, mas isso não reverberava sobre a cidade, no meu entendimento, como algo assim que estava fazendo a cidade entrar em ebulição. Eu posso usar um outro termo, muito mais popular, né? É maldade, é sacanagem, né? De respeito com o cidadão e com o povo, né? Onde escolheu o seu representante. Então eu acho que cada um pode usar a expressão que quiser. E quem pensou que fosse querer derrubar, fosse achar que ia ter nova eleição, se deram mal porque não acreditou na seriedade da política da cidade.
Quem assume a prefeitura agora é o presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Paulo Bagueira, já que o vice de Rodrigo Neves, Conde Bittencourt, renunciou para concorrer nas eleições deste ano. Quando o prefeito fica impedido, quem assume, se não tiver vice, é o presidente da Câmara, nesse caso era o Bagueira. Para os bolsonaristas isso não adiantava. O que eles queriam eram novas eleições, porque eles queriam tomar a prefeitura de assalto. Esse era o objetivo da movimentação política dele. Na época, o presidente do parlamento, vocês lembram que a cidade ficou sem vice-prefeito. E, na verdade, eu teria que assumir o mandato de prefeito naquele período. Eu falei, olha, vamos ver até onde essas pessoas querem chegar, né? Porque não tinha fundamento as acusações, como alguns vieram me fazer algumas ameaças ou me colocar na pressão, que eu também iria preso. Mas eu falei assim, mas eu vou preso. Qual é o motivo? O que motiva a minha prisão nisso? Falei, pô, é a mesma do Rodrigo, que é nenhuma? Bagueira também é investigado por negociar a compra de votos com traficantes de uma favela da região. Transcorreu de algumas pessoas virem para mim que está na hora da gente assumir a prefeitura. Teve aqueles que, pô, não, vamos segurar. Teve aqueles que, pô, não, Rodrigo não volta mais. E eu acho que a justiça vai prevalecer. Eu vou aguardar o Rodrigo voltar. Quando o presidente Bagueira foi comunicado para ele assumir a prefeitura interinamente, eu fiz uma reunião com o presidente Bagueira dentro do banheiro. Eu pedi a ele que me ajudasse, que me desse luz, que não me deixasse sozinho. E aí ele foi embora, eu rezei ali durante 5 ou 10 minutos. Muito rapidamente a gente percebeu que aquilo era uma movimentação propositada, né, e sem dar ao Rodrigo os direitos mínimos, né. Rapidamente os personagens da extrema-direita se posicionaram, já sabiam daquilo que estava acontecendo. O pedido de impeachment do Rodrigo, com uma redação exuberante, aparece magicamente escrito. Quando surge o impeachment, Maiara prontamente leva para ele, pai, tem um pedido de impeachment. E aí ele fica revoltadíssimo, que ele falou, como assim um pedido de impeachment? Eu não tive acesso ainda nem ao processo, como é que os vereadores querem meu pedido de impeachment? Isso não faz o menor sentido, não vota. Causou uma certa estranheza que o Rodrigo tenha sido abordado em casa pelas forças de segurança 6 horas da manhã e 2 horas da tarde já tinha um pedido de impeachment com, sei lá, centenas de folhas. Então, o raciocínio político do governo, ele foi um raciocínio clássico, né? Olha, esse pedido de impeachment chegou à Câmara muito rapidamente, a gente precisa de tempo para analisar, e a posição média era essa. E eu falava assim, realmente, mas será que o caminho é não votar? Será que o melhor caminho é votar? Mas eu não consigo elencar ninguém que seja o porta-voz do Rodrigo, não existe, ninguém fala pro Rodrigo. Mas não existia uma centralidade, não existia essa ideia de que o governo tem uma posição. Aquilo estava desmontado a partir da prisão do Rodrigo. Então tem personalidades que foram muito importantes nesse processo. Eu destacaria muito a Fernanda Sixel, que é a esposa do Rodrigo. Ela foi uma das pessoas que catalisou, juntou, agregou as outras para fazer essa defesa, né? É como se as pessoas soubessem. A gente não pode afirmar, mas é um negócio estranho, né? A capacidade que as pessoas tiveram de produzir pedidos de impeachment em poucas horas, certamente é um fenômeno a ser estudado. E aí meu irmão fala, você vai falar pelo Rodrigo. Então cedo teve uma reunião lá em casa. Deputados, vereadores, tinham algumas pessoas. O que vocês acham? Eu quero ouvir. A gente não bota pra votar, não bota pra votar. Acabou a reunião com esse sentimento. E meio que se decidiu naquele momento que não era pra votar. E a posição, no geral, era essa posição pelo adiamento da votação, que é normal. Você pegar o impeachment da Dilma, foi o que ela tentou fazer o tempo todo, né? Adiar aquela votação e, se possível, que ela nem existisse, porque ali é uma votação injusta, né? Você está tentando abrir o pedido de impeachment de uma pessoa que não foi sequer julgada, né? No parlamento, nós pulamos na frente, foi o PCdoB que pulou na frente. Na defesa da Dilma, né? O próprio PT reconhece isso, né? E denunciando o golpe, quando todos chamavam de impeachment, a gente chamava de golpe. E essa repetição de dizer que é golpe, em algum momento da história ficou claro que foi um golpe, até porque a Dilma foi inocentada depois. Eu ainda não estava convencida de que a gente tinha que jogar para frente. E aí eu liguei para Verônica e liguei para o Léo. Olha, houve uma reunião, o sentimento é que a gente não vote,
mas eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Eu conheço o Leonardo há muitos anos, desde a época do movimento estudantil. Nós não somos necessariamente contemporâneos, porque eu vim de uma geração anterior e ele foi praticamente uma pessoa que me sucedeu à frente da entidade estudantil do início para meados da década de 90. E eu me lembro que eu e Verônica, a gente saiu tão desanimados, o Rodrigo morava em Santa Rosa. Você imagina, chegar na Câmara e ter a Globo News, os jornais, a imprensa toda aqui, uma multidão xingando você, dizendo que só tem uma coisa que é o certo a fazer, que é votar pelo pedido de impeachment e criminalizando tudo, e você caminhando para essa sessão depois de reuniões de muitas incertezas, né? A gente voltou a pé da casa do Rodrigo, de Santa Rosa até a Câmara. Eu conheço o Leonardo há muito tempo, sei da capacidade de formulação dele. 24 horas depois da prisão do Rodrigo, eu e Leonardo nos dirigimos até a casa da Fernanda e do Rodrigo. Chegamos juntos no prédio, conversamos durante 10 minutos e quando nós subimos já estava em 24 horas instalada uma, digamos assim, polêmica, que era votar ou não os pedidos de impeachment. O Léo fez uma avaliação de que era importante a gente finalizar, votar e dar uma derrota clara, né, votar contra o impeachment. Ele falou, Fernanda, agora a gente pode votar contra o impeachment, esse é o momento. O momento chave para a gente derrotar a tentativa de golpe em Niterói foi quando a gente antecipou a votação na Câmara e derrotou o pedido na Câmara. É muito importante dizer que eu e Leonardo, nós éramos vereadores. Então, do outro lado, você tinha outras figuras que figuravam no cenário com, digamos, patente política muito maior do que a nossa. Porque eles queriam fazer o pedido, demorar e enrolar com esse pedido, mesmo exigindo pressa, para fazer movimento, para fazer protesto em Caraí, para poder chamar todo mundo para ir com a camisa do Brasil lá, pedir a saída e, se possível, a pena de morte do prefeito corrupto, que eles não conheciam a corrupção, qual era. No caso do Rodrigo, as manifestações contra ele foram pequenas, porque aí eu falo aí do papel do Leonardo. Leonardo Giordano, nesse caso, teve um papel decisivo. Por quê? Porque, além da consciência política do que estava acontecendo, a capacidade tática, ela decide o momento em que você faz as coisas. O Leonardo, dentro de uma visão tática correta, ele entendeu que essa votação tinha que ser imediata. Quando muitos defendiam que devia esperar, vamos deixar baixar a poeira, ele disse, não, é agora, porque agora nós temos condição de sustentar a votação contrária ao impeachment. Na verdade, eu e o Leonardo, a gente fez quase uma meia maratona, eu não sei quantos quilômetros da casa da Fernanda e do Rodrigo até o centro de Niterói. Né? E foi onde a gente foi moldando a forma como nós deveríamos nos portar diante daquela tentativa de golpe. O veterano queria silêncio. Eu vou ratificar minhas palavras. Todos aqui têm o direito de participar da sessão, mas quero que respeitem o nosso trabalho. A Câmara estava tomada naquele dia, né? Você tinha duas posições na galeria, gente apoiando o Rodrigo e uma massa, uma turba ensandecida, revoltada, porque quem estava defendendo o devido processo legal estava defendendo a corrupção. E esse tipo de visão distorcida já era uma radicalização muito grande. Então foi uma sessão muito tumultuada. Por favor, já pediu, eu repetir, vou ter que acabar com a sessão. Ou vocês me ajudam, eu não posso dar andamento. Eu acho que foi, esses anos que eu tenho de vida pública, nesses 24 anos, acho que foi o maior desafio da minha vida como parlamentar. No tocante ao pensamento da matéria, não há discordância com relação à votação. Então ambas as denúncias terão que ser lidas. Ambos os pedidos de impeachment protocolados no dia de ontem. E segundo ponto, não tinha conhecimento prévio do novo pedido de impeachment formulado. Não acho que esse possa ser de alguma forma apreciado na sessão plenária de hoje, porque requer uma leitura dos seus subsídios e dos seus argumentos. A sessão em si foi uma guerra entre duas posições e o destino de Niterói estava sendo jogado ali naquela sessão. Da leitura que nós fizemos no pessoal, coletivamente, nós compreendemos que as razões que justificam
uma investigação, abertura de um processo de investigação. Entretanto, tem motivações completamente diferentes. Está na mão do procurador. Vossa Excelência dizendo que não tem similaridade, eu vou ratificar no momento que ele vier aqui. Você tinha do outro lado a extrema-direita articulando isso, né, os bolsonaristas, e indo com os bolsonaristas o setor liberal da direita de centro, onde eu representaria através do Bruno Lessa, que era vereador na época, e inclusive setores da esquerda, como foi o caso do PSOL, que tinha uma bancada na Câmara e que acompanhou também o pedido de impeachment, entrando com um pedido próprio. Essa história ainda na noite de hoje, porque aí a gente vai ter que fazer 2 votações. Mas para cumprir a lei, nós vamos fazer o debate, vamos votar hoje, que é o correto. O que nós estávamos analisando, qual a razão dele ser preso? Ok, então, até naquele momento eu pedi, inclusive quem assinou o documento foi eu, a justiça, que nos dessemos o teor do processo. Fernanda, fica tranquila, a gente tá lá, a gente vai estar lá, a gente vai estar lá, a gente vai estar lá. Tipo assim, ninguém larga a mão, né? A gente vai estar lá. E eu não podia estar lá, porque a orientação é assim, não vai. Até porque se eu tô me emocionando agora, tantos anos depois, né? Mas nunca tive medo de enfrentar os empresários de ônibus dessa cidade, nunca tive medo de enfrentar o prefeito dessa cidade, não vou ter medo de enfrentar os empregados deles. Então, portanto, vaia não me incomodará. Vaia não me incomodará. E achei o papel do Leonardo Giordano fundamental. Ajudou muito a fazer a formação de opinião do conjunto dos vereadores, da condução, do bom resultado. Senhor presidente, lido a denúncia. O quadro probatório em desfavor do denunciado. Feita a leitura, presidente. E o Leonardo teve uma ideia brilhante, na minha opinião, que foi o apensamento. Para a gente não ter que ficar desgastando e votando 3 pedidos de impeachment, ele sugeriu que nós fizéssemos o apensamento, né? O terceiro pedido é diferente na sua fundamentação, mas os 2 outros também são diferentes nas suas fundamentações. O terceiro pedido difere nos argumentos que dá do segundo pedido, que difere do primeiro pedido. Mas o pedido número 1, número 2 e número 3 tem como base o mesmo artigo. Falam do mesmo fato específico da questão dos transportes. Acontecem pela mesma situação, a situação atual do prefeito da cidade. Tem o mesmo objetivo, o mesmo efeito, fazem o mesmo tipo jurídico de comissão. Eles têm, portanto, eles são iguais no pedido, utilizando o mesmo artigo e obtendo o mesmo efeito. E entre si os argumentos são diferentes de cada um. Por isso, senhor presidente, meu encaminhamento é formal ao plenário, que haja o apensamento dos 3 pedidos. Não há nenhuma razão objetiva para que essa casa não aprecie as 3 coisas que se baseiam no mesmo artigo para obter o mesmo efeito, da mesma forma, falando do mesmo assunto, senhor presidente. E foi ele o responsável por essa votação ter sido ágil e ter juntado os 2 pedidos de impeachment num único pedido. E eu sou muito grata, assim, muito grata. O Léo sabe disso, né? Já falei para ele algumas vezes, eu sou muito grata pelo papel decisivo que ele teve naquele momento. Mas olha, dica de passagem, o Léo foi foda. Porque o Léo é inteligente, né? Vamos ter calma. Eu não sabia o que era pensamento. Falei, que porra é essa? Não é a similaridade. Essa é uma decisão... Argumentos, por favor. Essa é uma decisão que não cabe a mim. Cabe ao plenário dessa casa o requerimento ora feito pelo vereador Leonardo Giordano. Logo em seguida, o vereador, então, Paulo Eduardo, que continua sendo vereador da casa até hoje, fez a leitura na íntegra do processo do pedido do PSOL. Isso levou 1 hora. Então, primeiro motivo, porque nos fundamentamos concretamente na CPI dos transportes. Então, a fundamentação do nosso pedido é completamente divergente de uma fundamentação panfletária que versa sobre uma lógica de um movimento que quer defender essa lógica de avanço do fascismo. Então esse é um segundo argumento. E tem um terceiro que não é menor. A gente tem uma profunda divergência com alguns elementos das peças que estão
em vossa mesa, presidente, que já antecipam uma culpabilização. Há indícios graves, mas indícios não são provas concretas, portanto também temos divergência com qualquer arbitrariedade do judiciário, como aqui entendemos que ocorreu na última semana na nossa cidade. De um lado, né, o PSOL, a Thalíria, né, e do outro lado o Jordi, que eram os dois vereadores que faziam embate. Quando eles brigam, os dois queriam uma coisa só, a mesma coisa, queriam o impeachment do Rodrigo. De trabalho, horário de trabalho. A gente tá com a listagem, a gente tem a listagem de todos que vieram aqui. E vamos cruzar com a folha de pagamento dos órgãos da prefeitura, das terceirizadas, para que isso gere improbidade administrativa para todos esses aqui que estão com medo de perder a boquinha. Então, os dois pontos extremos estavam, como eu te falo, com a faca no dente, com a faca na boca, para tentar fazer um ato antidemocrático com a cassação do então prefeito Rodrigo Neves. E na noite, falando que as pessoas têm boquinha, que vieram para cá manifestar sua solidariedade ao prefeito Rodrigo. Para quem não sabe, o prefeito Rodrigo Neves é sim muito querido pela base popular de Niterói. Muito querido. Muito querido. Por favor, por favor. Por gentileza, silêncio, por favor. Por favor, por gentileza. Por gentileza, quero continuar os trabalhos. Peço à galeria que se mantenha em silêncio, por gentileza. Continue, vereador. Ser chamado de fascista por eles é um elogio. Para mim é um grande elogio. Melhor que ser chamado de comunista. Ok. Enfim. No dia da sessão, inclusive, tem uma parte que o Jordi diz assim, aspas do Jordi: ser chamado de fascista é elogio. É muito melhor do que ser chamado de comunista. Primeiro, revelador esse orgulho que ele tem, né, de ser chamado de fascista, né? Ser chamado de fascista é melhor. Ser chamado de fascista é superior. Eu acho que, no fundo, esses caras têm um reconhecimento dos seus métodos de brucutu e daquilo que eles representam para a política, né? E é melhor do que ser chamado de comunista, ele está se referindo à presença dos comunistas no plenário, né? Porque ali ele estava aliado do PSOL naquela cena, né? Então ele estava falando da presença dos comunistas ali. E eu tenho muito orgulho. Na cidade onde nasceu o Partido Comunista do Brasil, 100 anos depois, praticamente, se dá uma tentativa de golpe e tem um comunista na Câmara para defender a democracia, para defender o curso da luta popular, para defender a frente ampla e para não permitir que fascistas chegassem ao poder na cidade de Niterói. Eu peço, já que a vereadora falou que a causa de pedir dela é diferente da nossa, mas a nossa é igual a dela, que pede oitiva de testemunhas, oficia o Ministério Público, então vamos votar todos hoje, porque é a mesma questão. Eles, na verdade, não querem votar, não é isso? Ok. Com a palavra... Com a palavra, vereador Bruno Lessa. Vereador Renato pediu a palavra também. Presidente, eu por mim fico aqui o quanto for necessário para mostrar para a cidade o quanto o prefeito Rodrigo Neves é corrupto. Com vaia ou sem vaia. São pedidos bem fundamentados, eu compreendo. Se politicamente o pessoal não defende o impeachment do Rodrigo, respeito, é o voto, respeito. Agora, não podemos ser aqui levianos com os pedidos ora apresentados na casa. Vamos para o plenário. Fizemos defesas assim, que eu considero, tanto a defesa do Leonardo quanto a minha, defesas históricas, né? E elas sustentaram, né, a defesa da democracia e a gente conseguiu enterrar esses 3 pedidos de impeachment. Mesmo, porque eu tenho uma visão de que isso que está acontecendo no Brasil não está descolado do que está acontecendo em Niterói. Essa é a minha posição política, que vai ficar revelada mais à frente no debate. Esse requerimento, eu não pensei que ele fosse causar tanta comoção.
Porque, veja bem, presidente, é o mesmo artigo, o artigo usado para fundamentar. É o mesmo objeto, no geral, que está sendo discutido. A tal comissão processante é o mesmo efeito que está sendo pretendido pelos 3 pedidos diferentes. O que me faz ficar imaginando o que acabou de acontecer aqui como uma disputa ideológica, onde eu quero lembrar um autor que eu gosto muito, que diz que a prática é o critério da verdade, onde ambas as forças políticas que pretendem essa posição deveriam, para serem diferentes e entendidas de forma diferentes, atuarem na prática de forma diferente. Mas, sobretudo, o papel do Leonardo foi determinante porque ele que expressou na tribuna, ele que fez a defesa regimental para que o rito processual do impeachment pudesse obedecer às regras da Câmara e fosse respeitado. E se não fosse ele, talvez a história fosse diferente. Porque, de um lado, o PSOL diz que o pedido é pré-condenatório, o pedido do PSL e do PSDB. E do outro lado, o Bruno faz um esforço danado para que as questões sejam apreciadas de forma separada entre si. Do processo são apenas indícios. Os indícios são pautados em conversas de WhatsApp. E no mesmo documento é dito, nas conversas de WhatsApp, não consegue se perceber nenhum elemento de conteúdo que possa incriminar ninguém. Eu nunca vou esquecer do papel que o Leonardo teve naquele momento decisivo. E acabou que na sessão tanto ela quanto eu fizemos discursos importantes, sustentando as posições e vencemos, né? E eu sei que a minha fala mexe com as pessoas, mas eu não vou dar chilique como uns e outros que ficaram aqui no plenário dando chiliquinho. Eu fico pensando, presidente, que a única razão que faz acontecer essa briga toda é uma razão ideológica. Porque eu imagino, e o Bruno disse isso, que ele não pense que o pedido dele é pré-condenatório, embora seja só uma força de retórica, porque tanto ele quanto o Jordi vieram aqui e caracterizaram o prefeito com um conjunto de adjetivos que me parecem bastante fundamentados em sentença, de que ele seria corrupto, de que vai provar a corrupção dele, e depois faz cara de paisagem dizendo que quer investigar, que vai investigar de uma maneira neutra. Eu escuto muito bem as palavras e fico vendo as contradições que vão se apresentando. Do outro lado, o pedido do PSOL, que diz assim: eu quero todos os efeitos da abertura de um processo de impeachment. Eu quero uma comissão processante instalada. Quero discutir esse assunto. Eu quero tudo de que seja a abertura do impeachment formalmente votado por essa casa. Só não quero que diga que estou propondo, não quero me assumir. Se tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, eu acho que é porco. A Câmara tem 21 vereadores, a gente acaba ganhando a votação com 13 votos. 3 votos são da oposição, portanto votam pela abertura do pedido de impeachment. O Bagueira não pode votar porque já tinha assumido a prefeitura no lugar do Rodrigo. 2 vereadores não comparecem à sessão, uma sessão tensa, tumultuada. E tem o curioso caso do voto da Talíria, que se abstém depois do apensamento. Quando eu fiz a solicitação de que pedidos iguais, com base na mesma questão regimental, se juntassem, e, portanto, unifica os 3 pedidos de impeachment num só, e eles têm que dividir a tribuna, ela aí sim percebe que não pode dividir a tribuna com o Jordi. Mas é exatamente o meu argumento, daquilo que ela já estava fazendo em conteúdo, quando tinha um pedido de impeachment igualzinho, com as mesmas características, usando o mesmo momento político, né, e o próprio lawfare. Então a Talíria recua, se abstém. Eu considero isso até uma posição honrada, mas talvez não pelas razões certas, porque
Na verdade, ela tinha que ter sido contra o pedido de impeachment do PSOL naquele momento. A posição estava errada, ela se perdeu ali, né? Vereador Renato Carriello. Presidente, 3 votos sim, 12 votos não e 1 abstenção. Vereador Ricardo Evangelista. Rejeitado os processos de impeachment. E a gente tinha uma televisãozinha dentro da cela que a gente via os jornais, né? Então, ela me falou antes e eu depois vi o resultado e eu chorei muito, claro. Fiquei muito emocionado porque ali eu tive a certeza que a gente ia vencer o golpe. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por 6 votos a 1 revogar a prisão preventiva do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. E eu falei assim, mas Rodrigo vai voltar à prefeitura. E as pessoas não acreditavam. Tem muita tranquilidade, né? Porque a gente tem princípios e são princípios transmitidos por minha família, né, éticos, morais. Eu quero celebrar a ceia de Natal com a minha família. A árvore de Natal está em casa ainda, né? Mas o senhor pretende voltar ao trabalho amanhã? E eu, a partir de amanhã, começo a trabalhar. Aos poucos, as pessoas que o conheciam, as pessoas com responsabilidade na vida política de Niterói, do Estado e do Brasil, que passaram a dar o tratamento adequado e essa coisa foi refeita. Ele reassumiu a prefeitura e terminou o mandato e elegeu o sucessor no primeiro turno, como demonstração de que o povo não aceitou a acusação. Três das pessoas que estavam envolvidas ali como sendo da oposição, entre as 4, são candidatas a prefeito. E por que isso é coerente? Porque a tentativa de golpe é uma tentativa de tomada de poder. Todo mundo que está envolvido nessa cena, atacando a posição do Rodrigo, quer a prefeitura, né? Então agora na eleição também se apresentam, é natural, e agora sim, no jogo democrático, de acordo com as regras, né? Mas é interessantíssimo que as falas tenham acontecido exatamente com as pessoas que depois vão se candidatar à prefeitura. Ou seja, as eleições, enquanto etapa de conquista do poder, são, de certa forma, substituídas por uma cena de tomada de poder onde não há eleições. E essas personalidades têm tanto protagonismo porque é disso que se trata aquele momento em que o Rodrigo é acusado, uma tentativa de tomada de poder. É completamente coerente que alguns anos depois, as mesmas pessoas que estavam nessa cena do impeachment estejam agora sendo candidatas à tomada de poder, agora de forma democrática e que o povo julgue da melhor maneira, né? Porque da outra a gente derrotou.